Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós damos as boas-vindas a todos vocês aqui na Escola Dominical de hoje. E nós temos um assunto muito importante a ser trabalhado, cujo tema, meus amados, é sobre a Santa Ceia do Senhor. Esse tema, queridos, nos ajuda a entender o sentido exato da Santa Ceia, não é? Também por que nós deveremos tomar a Santa Ceia como cristãos e cristãs. Então, meus amados irmãos e irmãs, os objetivos para a aula de hoje são entendermos o sentido da celebração da Santa Ceia, bem como a importância da participação do cristão na Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então, vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe para a compreensão e entendimento dessa aula de hoje. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela escola dominical, lugar de aprendermos a palavra de Deus. Te damos graças pelas vidas de cada irmão e irmã que estão aqui conosco agora, participando, buscando estudar e entender a Tua palavra. A Sua palavra, Senhor, é sempre boa aos nossos corações. Por isso pedimos ao Senhor que traga entendimento do Espírito Santo para a nossa alma e nos ajude, Senhor, a crescermos o nosso caráter em Cristo e sermos discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos e irmãs. A leitura da palavra de Deus que vai nos dar a direção do ensino de hoje, queridos, sobre o tema da Santa Ceia, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor, meus amados, sempre nos endireita os nossos caminhos e a nossa vida. Ela traz a esperança e traz a sabedoria da presença do Espírito Santo para seguirmos firmes nos propósitos que o Senhor tem para nós. Amém? Você, meu querido irmão, já se perguntou alguma vez por que a igreja oferece a Santa Ceia todos os domingos? No primeiro domingo de cada mês, né, geralmente. E qual o sentido da Santa Ceia para você? O que você entende, o que você compreende sobre o que é a Santa Ceia do Senhor? Qual então deve ser a nossa atitude diante da mesa do altar, da mesa da comunhão do Senhor ali na igreja no primeiro domingo? Eu sei que há muitas perguntas e muitas dúvidas a respeito desse tema e nós procuraremos aqui hoje esclarecer e entender um pouco mais sobre a Santa Ceia para que nós possamos caminhar como cristãos, como os filhos do Senhor nos caminhos da missão que Deus deixou para nós. Então acompanhe conosco aqui, queridos, a aula e nós veremos as respostas a essas e a outras perguntas que vão de encontro ao conceito, aquilo que representa o que a Santa Ceia do Senhor instituiu para todos nós. Queridos, em primeiro lugar, nós sabemos que a Igreja Metodista, da qual nós fazemos parte, em obediência às Escrituras Sagradas, ela observa e pratica os ensinamentos de Deus para todos nós, os ensinamentos de que Jesus deixou para nós. Por isso, a igreja realiza o memorial da Santa Ceia instituído pelo nosso mestre, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, e também conforme o livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Também, meus amados irmãos e irmãs, John Wesley afirma que nós temos o dever da comunhão constante. Precisamos sempre, constantemente nos colocarmos em comunhão uns para com os outros. E em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, aquele que nos edifica a cada dia. Esse, queridos, é um dos pontos, dos valores que move a igreja do Monte Alegre. Comunhão, vivermos movidos pela comunhão do Espírito Santo em nós. Você sabia que a igreja do Monte Alegre tem esse valor consigo mesmo? Ela só é movida pela comunhão entre nós e pela comunhão primeira do Espírito Santo em cada um de nós e uns para com os outros. Então, meus amados irmãos e irmãs, assim a ceia do Senhor é o segundo sacramento que Jesus deixou para todos nós.
sendo que o primeiro deles é o batismo, o qual eu falei na aula passada. Nós sabemos também que John Wesley afirma que nós aprendemos que o propósito desse sacramento é a contínua rememoração, ou seja, nós precisamos estar sempre trazendo à memória, a nossa memória, para fortalecer a nossa fé sobre a morte de Cristo. E como nós trazemos? Pelo comer do pão e o beber do vinho ou do suco de uva, que são sinais externos da graça exterior que Deus deixou para nós. Ou seja, eles são sinais que representam o corpo e o sangue de Cristo que nos cura, nos salva e nos liberta do pecado e da morte. Amém, meus amados? Que maravilha podermos entender esse conceito da Santa Ceia. Assim nós abriremos a nossa mente e os nossos corações para que a palavra de Deus, para que o Espírito do Senhor possa nos conduzir e nos tornar novas e vivas criaturas a cada dia. Então, meus irmãos e irmãs, a ceia do Senhor, conforme demonstra 1 Coríntios 11 a 23, ela foi instituída pelo Senhor, conforme ele diz, na noite em que foi traído. E também quando da celebração da última Páscoa, juntamente com os seus discípulos, em Lucas 22, 15. Nesse sentido, cabe aqui um ponto, uma nota sobre a Páscoa. É importante nós relembrarmos sobre a Páscoa. E foi no momento da Páscoa que o Senhor celebrou a Santa Ceia, justamente para dar vazão a esse conceito, para entender que ali era momento de libertação, de cura, de mudança para uma nova e viva vida. A Páscoa, queridos, então nesse sentido, aponta para 3 importantes acontecimentos no povo, na história do povo de Israel. Primeiro acontecimento, a Páscoa representava o fim da escravidão do povo no Egito. Também a Páscoa representava o início de uma nova vida, de uma mudança de vida. Além disso, ela representava o começo da caminhada do povo que estava escravo no Egito para uma terra prometida que Deus havia prometido a lhes dar. Então veja a importância de entendermos sobre a Páscoa e também sobre a Santa Ceia. Isso quer dizer, queridos, para nós, que a Páscoa era a perfeita obra de redenção do Senhor nosso Deus e que foi consumada por Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito que foi imolado na sua cruz para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a nossa redenção para uma nova e viva vida. Glórias a Deus! Jesus Cristo também nos liberta da escravidão do pecado, que nos permite e nos proporciona, meus amados irmãos e irmãs, um novo nascimento e nos garante o futuro, nos garante que no futuro nós teremos e estaremos para sempre na presença do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus, que a palavra é sempre boa, é perfeita e ela nos ajuda a entender com profundidade os propósitos da nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós observamos o mandamento de Jesus Cristo, ele diz: fazei isto, não é? Quando ele ordena ali no mandamento da ceia, da Santa Ceia, ele diz: fazei isto. Então nós notamos que isto é uma ordem, um mandamento do Senhor para nós. E da mesma forma Jesus repete todas as vezes que. Então nós entendemos que devemos praticar, queridos, esse ato em comunhão uns com os outros e com frequência na mesa do Senhor Jesus. Devemos estar em comunhão com o Senhor através do Espírito Santo, por intermédio dele, uns para com os outros, no corpo de Cristo, para que ele nos cure e nos salve de todo pecado e de toda injustiça.
Também nós devemos entender, meus irmãos e irmãs, que as Escrituras não mencionam o pão e o vinho como sendo o corpo e o sangue de Cristo. Mas quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, ele quer dizer que de forma simbólica os elementos, o pão e o vinho, eles apenas lembram e representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, eles são o símbolo do corpo e do sangue, mas não são de fato o corpo e o sangue, porque esse só teve um único verdadeiro, que foi a presença e a vida do Senhor Jesus Cristo como homem aqui na terra, que morreu e ressuscitou para nos salvar, deixando o símbolo, o pão e o vinho, como sendo o seu corpo e o seu sangue, para que com ele estivéssemos em comunhão uns para com os outros e com o Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, ao sermos chamados à mesa da comunhão, nós olhamos primeiramente para o nosso passado. E ali nós podemos contemplar a cruz de Cristo, que já nos redimiu, já nos salvou dos nossos pecados. Olhamos também para o nosso futuro e percebemos a volta de Jesus no futuro. Olhamos ao nosso redor e acolhemos os nossos irmãos e irmãs em comunhão com o Espírito Santo, uns para com os outros. Mas, queridos, nós deveremos olhar essencialmente para dentro de nós, para examinarmos a nós mesmos, para a luz da palavra de Deus, dos mandamentos de Jesus Cristo, nós vermos se existe algum pecado, alguma desobediência, alguma coisa que não agrada ao Senhor. Porque quando formos tomar a Santa Ceia do Senhor, nós devemos nos examinar e ali naquele momento nos arrepender, deixando aos pés de Jesus todo o pecado, toda a ofensa, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, para que Deus nos cure, nos sare e nos livre de todo mal. Quando então, meus amados, nós nos examinamos a nós mesmos com profundidade e com verdade, nós não temos tempo de examinar os pecados do nosso próximo. Mas quando examinamos de forma superficial a nós mesmos, isso nos leva a sermos intolerantes e críticos para com o nosso próximo. Portanto, deveremos ser verdadeiros, transparentes, cristalinos, quando se trata de um autoexame de nós mesmos, para que diante do Senhor possamos ser pessoas retas, de retidão e de justiça, das quais é o reino de Deus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, essa dinâmica da Eucaristia, isto é, de fazermos parte do corpo de Cristo através da Santa Ceia, nós seremos redimidos por Ele. O que é ser redimidos? Redenção. Jesus nos redimiu dos nossos pecados, nos salvou como cordeiro que imolou o teu sangue ali na cruz, para que pudéssemos ser perdoados e não condenados. A redenção é nesse sentido. Não fomos condenados, mas sim perdoados pelo amor de Deus sobre todas as nossas vidas. Jesus, queridos irmãos, é aquele que nos leva na direção da salvação das nossas vidas. Amém? Então assim, meus amados, como afirma John Wesley, a ceia do Senhor é um dos meios da graça, que confirma a fé dos membros da igreja, né? Que você faz parte do corpo de Cristo e da igreja. Essa graça, que é a ceia, a participação da ceia do Senhor, ela permite a todos nós nos arrependermos e sermos incluídos no corpo de Cristo pela graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá de graça, de forma abundante, para que todos tenhamos o privilégio de termos a salvação. Da mesma forma, a Igreja Metodista, queridos, não nega a Santa Ceia a ninguém. Mas ela não nega a Santa Ceia a nenhuma pessoa que se aproxima da mesa do Senhor. E está sempre de portas abertas para receber a todos. Inclusive, meus amados irmãos, as crianças. E é muito importante nós entendermos que a Santa Ceia poderá ser concedida, ministrada às crianças. Porque elas são aquelas que Jesus as comparou como sendo as imagens da salvação do reino de Deus. Então não há porquê, meus irmãos, negar os meios da graça também às nossas crianças. A Igreja Metodista também descarta a transubstanciação dos elementos, ou seja, dos dons do pão e do vinho. Isto é, que os elementos, meus amados, se tornam de fato o corpo e o sangue de Jesus.
Nesse sentido, a Igreja Metodista nega esse fato. Esses elementos, queridos, ao serem consagrados, vamos entender aqui, ao serem consagrados ao Senhor por meio da oração do ministro, do pastor e daquele que foi ordenado para ministrar a Santa Ceia, eles se tornam símbolos, apenas símbolos, que abençoam a vida de todos aqueles que partilham a ceia do Senhor. Por regra, de forma geral, a Santa Ceia é celebrada uma vez por mês. Mas pode ser mais, isso depende da comunidade, da necessidade dos membros da igreja e dos pastores locais. Em geral, no primeiro domingo do mês, conforme as normas e o ritual próprio existente e ordenado, sugerido pela Igreja Metodista. Então a ministração da Santa Ceia, meus amados, ela é confiada apenas à pastoral da igreja, ou seja, aos pastores que foram ordenados ou consagrados pelo bispo para a celebração dos sacramentos da Santa Ceia. Amém, queridos? Então, meus irmãos e irmãs, mesmo não negando os meios da graça a nenhuma pessoa, a ninguém, nós sabemos que participar da Santa Ceia de forma indignamente, é um grave pecado. Porque uma pessoa que assim procede torna-se réu do corpo e do sangue de Cristo. Mas como algum de nós poderia participar da Santa Ceia de forma indigna? É simples e a resposta que nós temos é: quando algum de nós não crê no sacrifício que Jesus fez por nós. Quando algum de nós não crê que Ele morreu na cruz para nos salvar e que Ele ressuscitou. Jesus Cristo, querido, é aquele que nos fala quando nós batizamos. Ele nos pergunta se nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Se nós crermos, meus amados, e professarmos a nossa fé, nós seremos salvos pelo batismo e pelo arrependimento, para que o Senhor possa nos redimir de todos os nossos pecados. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor de forma indigna, nós não podemos jamais fazer esse ato, a menos que nós possamos reconhecer que os nossos pecados são hediondos, são maléficos e são das trevas. Se reconhecermos isso, queridos, e reconhecermos que foi por eles que Jesus verteu o seu precioso sangue na cruz, aí sim nós poderemos nos aproximar do altar da Santa Ceia. Ou seja, a não ser que nos arrependamos, meus amados, e nos voltemos para o Senhor. Então, a não ser que nós tenhamos essa consciência da nossa indignidade, que nós pecamos e destituídos da graça fomos. Portanto, precisamos nos arrepender, mudar de vida, para voltarmos na presença do Senhor e ali colocarmos diante dele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, para que o Senhor possa regenerar a nossa alma, a nossa vida, da forma digna, através do seu sangue precioso. Participar então, queridos, da Santa Ceia do Senhor não é um privilégio do mérito, mas sempre será uma oferta da graça de Deus nas nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, isso aqui é muito importante. O pecado nunca poderá nos afastar da mesa da comunhão do Senhor, mas a mesa da Santa Ceia do Senhor poderá nos afastar do pecado e nos tornar limpos como imagem e semelhança do Senhor Jesus. Assim, meu querido irmão e irmã, nós convidamos você, vem cear, participe da ceia do Senhor, entenda profundamente, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor. O Mestre te chama, vem cear, vem participar conosco da comunhão do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, queridos? Glórias a Deus! Nós esperamos que você tenha entendido de fato o que significa a ceia do Senhor na sua vida de cristão. E também da importância de você participar da Santa Ceia, como sendo a aproximação da mesa do Senhor, deixando para trás os teus pecados, para que você caminhe no processo da regeneração da sua vida, de transformação, de se tornar uma nova e viva criatura do Senhor, na comunhão do Espírito, sendo movida pela comunhão do Espírito Santo.
e tornando-se assim, um discípulo e discípula do Senhor nos caminhos da missão. Muito obrigado, querido, pela sua participação. Que Deus abençoe o seu dia. Logo mais nós estaremos juntos no culto presencial, no auditório do Colégio Metodista, no centro, na rua Florencio de Abreu, 714. Nós esperamos você lá. Um bom domingo, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.